Olha só, a política brasileira está sempre fervendo. E quando o Supremo Tribunal Federal entra em campo, a gente sabe que o assunto é sério. Imagina só, um deputado federal, filho do ex-presidente, sendo analisado pelo STF por uma acusação de coação. Parece enredo de série, né? Mas é a mais pura realidade aqui no Brasil. E a gente da Closer Brasil vai te contar todos os detalhes. O Supremo Tribunal Federal, ou STF, essa nossa corte máxima da justiça, começou a analisar uma denúncia pesadíssima contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. A acusação veio diretamente da Procuradoria-Geral da República, a PGR, e o crime em questão é coação. O julgamento está acontecendo na primeira turma do STF e é um processo virtual que começou no dia 14 de novembro e vai até o dia 25. Ou seja, estamos no meio de um momento crucial para o futuro político do parlamentar e, por que não dizer, para a própria dinâmica política do país. Mas o que exatamente é essa coação? E onde Eduardo Bolsonaro teria se envolvido? Segundo a PGR, liderada pelo procurador-geral Paulo Gonet, o deputado teria praticado atos de coação durante sua atuação nos Estados Unidos. A acusação aponta que essas ações tinham um objetivo bem claro: pressionar o judiciário brasileiro. E mais, dificultar investigações importantes sobre a suposta trama golpista, que, segundo as autoridades, visava desestabilizar o país. Lembra-se do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão nesse contexto? Pois é. A denúncia contra Eduardo Bolsonaro se insere nesse pano de fundo complexo e delicado. E não é só ele. O jornalista Paulo Figueiredo também é alvo dessa mesma denúncia, pelo mesmo crime. A PGR alega que ambos teriam usado violência ou ameaça grave para favorecer interesses próprios ou de terceiros. Isso está previsto no artigo 344 do Código Penal, um artigo que não brinca em serviço, com pena de reclusão de 1 a 4 anos, e multa, além de outras punições pela violência praticada. E aí que a coisa fica interessante no STF. A primeira turma, responsável por esse julgamento, é composta por alguns dos nomes mais conhecidos da nossa magistratura. Temos o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, ou seja, quem apresenta o caso e o voto inicial. Além dele estão lá os ministros Flávio Dino, que preside o colegiado, e as ministras Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Depois do voto de Moraes, os demais ministros votam, sem uma ordem específica. Para que a denúncia seja aceita e uma ação penal seja aberta contra Eduardo Bolsonaro, são necessários 3 votos favoráveis. É um número que pode parecer pequeno, mas que carrega um peso enorme para o futuro político do deputado. Imagina o impacto se essa denúncia for acolhida. Uma ação penal seria aberta e Eduardo Bolsonaro se tornaria réu em um processo criminal no Supremo. Isso não é pouca coisa para um deputado federal. E a defesa? Essa é uma parte curiosa da história. A Defensoria Pública da União, a DPU, assumiu a defesa do parlamentar. Isso aconteceu porque, segundo os autos, a notificação direta a Eduardo Bolsonaro não foi possível e ele foi avisado por edital, mas não apresentou uma defesa própria. A DPU, em sua manifestação, alegou falta de contato com o deputado e defendeu a rejeição da denúncia. O argumento principal da DPU é que as condutas narradas seriam articulações políticas e não configurariam violência nem grave ameaça, como exige o artigo 344 do Código Penal. Ou seja, a defesa tenta desqualificar a natureza criminal dos atos, argumentando que estariam dentro do espectro da atividade política. Mas será que articulação política pode se confundir com coação? Essa é a grande questão que o STF precisa decidir. A linha entre a liberdade de expressão e a pressão indevida, ou até criminosa, é tênue e complexa. Especialmente no cenário político polarizado que vivemos. O caso de Eduardo Bolsonaro não é apenas sobre ele. É sobre os limites da ação política, sobre a independência do judiciário e sobre a seriedade das acusações que envolvem a tentativa de desestabilização democrática. A decisão da primeira turma pode estabelecer um precedente importante sobre como as autoridades e os políticos devem se portar, especialmente em momentos de tensão. A denúncia da PGR não é um ato trivial. Ela representa uma avaliação de que houve indícios fortes o suficiente para levar o caso à apreciação da mais alta corte do país.
O contexto da trama golpista é um pano de fundo que amplifica a gravidade dessa acusação. Não estamos falando de uma simples divergência de opiniões, mas de ações que, segundo a PGR, tinham o propósito de interferir em investigações e pressionar o sistema de justiça. Acompanhar esse julgamento é fundamental para entender os rumos da política e da justiça no Brasil. Se a denúncia for aceita, teremos um deputado federal virando réu no STF, o que certamente trará novas discussões e desdobramentos. Se for rejeitada, a defesa de Eduardo Bolsonaro terá uma vitória importante, mas as questões sobre os limites da atuação política continuarão em pauta. É um momento de muita expectativa, onde cada voto, cada argumentação pode mudar o jogo. E é por isso que a gente da Closer Brasil está aqui para te manter sempre bem informado, com a análise profunda que você merece. Meu nome é Misael Xavier, e esse foi mais um episódio do podcast de notícias da Closer Brasil. Se você chegou até aqui é porque realmente se importa com informação de qualidade. E é exatamente por isso que criamos este espaço, para quem não se contenta com manchetes superficiais e quer entender o que realmente está acontecendo no mundo. Aqui na Closer Brasil, nossa missão vai muito além de apenas informar. Todos os dias, mergulhamos fundo nos bastidores da política, da tecnologia, da economia e dos acontecimentos que estão moldando o nosso futuro. Trazemos análises exclusivas, contextos que você não encontra em outros lugares e uma visão completa dos fatos que realmente importam. Se você acredita que estar bem informado é fundamental para tomar melhores decisões e entender o mundo ao seu redor, este é o seu lugar. Com apenas 2 cliques, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você nunca mais perde nossas análises profundas e fica sempre um passo à frente. Não deixe que as informações mais importantes passem despercebidas. Clique agora no botão de inscrever-se, ative as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade de pessoas que, assim como você, querem decifrar o impacto real das notícias no futuro que estamos construindo juntos. Nos vemos no próximo episódio.